Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem inspirada numa maquiagem da Rihanna, vou colocar aqui. E eu já tô doida pra fazer essa maquiagem já tem um tempo, vou aproveitar e fazer esse vídeo com vocês, passo a passo. Lembrando que, como é uma inspiração, a maquiagem não vai ficar exatamente igual. Cada artista, cada maquiador trabalha de uma forma. Então eu vou adequar essa maquiagem pro meu tipo de olho, vou adequar as cores pra mim, pra minha pele, pro meu subtom e tudo mais. Deixar essa maquiagem bem no meu estilo. Vamos lá? Eu começo aplicando o corretivo de alta cobertura da Natura Aquarela em uma quantidade pequena. A cor que eu uso é a castanho 20 e esfumo com a Flat Blend da Mariana Saad, justamente para ficar mais natural, ficar um efeito melhor esfumado. Para criar um degradê, um fundinho com a minha pele, eu vou usar o BT Velvet Toffee da linha Bruna Tavares. Vou esfumando com o pincel A27 da Maquillan, que é um pincel maiorzinho. E aí eu tenho acesso tanto à minha pálpebra móvel toda, quanto a um pouquinho da minha pálpebra fixa. Eu vou subir um pouquinho com essa sombra, sempre esfumando. E quanto mais próximo da pálpebra fixa, menos peso eu coloco na minha mão e vou esfumando. Levo para fora no sentido da raiz do cabelo para alongar esse esfumado, deixar o meu olhar realmente mais alongado. E aí vou usar um pincel menor, que é o A26 da Maquillan, também para esfumar o BT Velvet. Aqui eu não vou fazer a aplicação e depois esfumar, não. Eu já quero que fique um efeito mais difuso, então eu já aplico esfumando. Sempre lembrando que eu preciso, no cantinho externo, ligar tanto o que está em cima quanto o que está embaixo. Então, eu vou ligando, levando para cima e esfumando. E agora a estrela dessa maquiagem é o lápis de olho da Quincy Berenice na cor Verde Azulês. E eu vou fazer uma base agora para a sombra que a gente vai aplicar em seguida. Ele tem um tom de verde bem esmeralda e ele é muito lindo. Inclusive, ele tem já algum brilho que também vai servir de base para quando eu aplicar a minha sombra. E aí eu vou esfumar ele com o pincel 152 da Dye Makeup, que é um pincel de aplicar sombras, mas como ele é bem gordinho, ele funciona super bem para esfumar. Esfumo por toda a minha pálpebra fixa e vou até o côncavo. Lembrando também de levar esse esfumado para fora, no sentido da raiz do meu cabelo, para que não fique cortado esse efeito, essa técnica, né? Então, por exemplo, o Velvet está ali até a raiz do cabelo e o restante não. Eu quero criar realmente um degradê entre todas essas cores. Ficam perfeitas juntas. E vou esfumando. Quando a gente vai fazer essa técnica, é sempre bom a gente maquiar com os olhos abertos, tá? Então eu tô sempre ali olhando para baixo, aí de vez em quando eu fico com os olhos mais, olhando mais reto, ou então eu abro os olhos, porque eu preciso ver onde esse lápis tá indo, onde esse esfumado tá chegando. E eu quero que fique mais ou menos como um delineado gráfico. Né? Então eu vou unir esse alongado, esse rabinho, né, do meu lápis com o meu côncavo e vou esfumando. Eu não vou subir tanto porque eu quero vir com uma sombra ainda, então esse é o efeito com o lápis, vai ficar bem bonito. Vou dando uma limpadinha, se precisar com o dedo mesmo, e a mão muito leve em todo momento. Vou usar o pincel A27 da Maquillan e vou esfumando, ele tá sujinho com o BT Velvet ainda. Vou esfumando ali todo o meu côncavo e o alongado das nossas sombras.
Vou usar o lápis para olhos da linha Mariana Saad também. Essa cor é a Golden Brown. E vou aplicar na minha linha d'água inferior e na superior também. Vou fazer um borradinho nos cílios inferiores para ficar ainda mais elegante e eu poder esfumar. Vou usar o pincel E21 da Ruby Rose, esfumando, porque esse lápis ele é muito macio, ele é maravilhoso, inclusive ele tem também algum brilho e mesmo assim não incomoda os olhos, é perfeito. Vou alongando também a sujeirinha desse lápis e juntando com o verde azulês da Quincy Berenice. Fazer um degradê ali bem bonito também, levando para fora, porque a gente, olhando a foto da Rihanna, a gente vê que tem um alongado bem marcado em marrom, muito bonito. Vou usar o pincel A26 agora, da Maqui-Lan, e terminar de dar uma esfumadinha nesse marrom. Vou usar o fixador All Nighter da Urban Decay para molhar o meu pincel. Esse pincel que eu estou usando é o 152 da Dye Makeup. E vou usar a paletinha Natural da Ruby Rose, aquelas mini. Vou usar esse tom mais esmeralda para aplicar em cima do lápis, onde eu fiz aquela base que eu falei para vocês. E o brilho de um e de outro vai ficar um complemento muito bonito. Aplico sem esfumar no primeiro momento e esfumo com o pincel A27 do marrom para dentro do verde. Vou levando esse marrom para dentro, vou esfumando. A intenção é que fique tudo muito difuso. E esse tom mais clarinho, esse verde mais clarinho, eu vou fazer o cantinho interno do meu olho para seguir a linha da maquiagem da Rihanna. Aplico, vou um pouquinho para dentro do outro verde, do tom mais escuro. Meu pincel ainda tá molhado com o All Nighter. E o All Nighter, ele é feito para dar mais pigmentação à sombra ou ao pigmento. Então ele potencializa. Então é esse o trabalho que ele tá fazendo, além de fixar essa sombra. Eu aplico também bem no cantinho interno para iluminar o tom de verde mesmo e no cantinho interno dos cílios inferiores. E vou esfumando, juntando com o marrom. Olha que bonito fica, como o olhar ele vai ficando mais aberto. Ai, eu amo, amo. E olha que a pele nem tá feita ainda. Pincel A26 da Maqui-Lan e vou dar só uma esfumadinha para ficar bem bonito. Esfumo também ali na parte superior dos meus olhos, ali perto do côncavo, caso tenha alguma marcação que ficou e eu não vi. E vou usar a caneta delineadora da Mariana Saad, essa cor é a Real Black, e vou fazer um delineadinho interno. Eu gosto de fazer esse delineado olhando para baixo, então eu deixo o espelho baixo e vou marcando como se fosse o rabinho do gatinho. Eu vou fazendo esse gatinho internamente. É simples, só que dá um certo trabalho para a gente aprender. Vamos para a pele. Como primer eu vou usar o BT Lavender, que eu amo, dificilmente eu uso outro produto como primer. Aplico por todo o meu rosto e vou iluminar para criar também uma base para o que a gente está criando, né? Para a pele que a gente quer, uma pele mais glow. Vou fazer essa base com o iluminador Booster Radiante da Vult na cor Gold. Eu gosto de aplicar com os dedos mesmo, dando batidinhas. E essa tonalidade, o Gold, ele fica perfeito com o meu tom e o meu subtom. Então é muito importante a gente sempre analisar isso quando vai comprar um iluminador.
E aí já vou aplicando e esfumando e ele fica super natural na pele. Eu consigo usar ele tanto maquiada quanto sem maquiagem tranquilamente. Vocês podem ver que eu tô sem maquiagem, no caso, maquiagem para pele. E ele ainda assim dá um efeito muito bonito de naturalidade e viço. A base que a gente vai usar hoje é a minha queridinha, que é a Forever Skin Glow da Dior, na cor 4N. E eu tô usando o pincel mini, o Face Expert da Real Techniques, e aplico dando batidinhas no centro do rosto, esfumando nas extremidades, onde eu não preciso de tanta cobertura. Como eu tô construindo uma pele mais glow, e essa base tem esse efeito de luminosidade, eu escolhi ela justamente por isso. Mas poderia ter pego uma base mate e misturado no hidratante ou no iluminador sem problema nenhum. Então eu vou esfumando, essa base tem uma cobertura que pra mim é perfeita, sem defeitos. Geralmente bases luminosas têm uma cobertura mais baixa e essa tem uma cobertura média. Então eu consigo não esconder as minhas manchinhas nesse primeiro momento, mas eu consigo construir e ter uma cobertura de base mesmo, de maquiagem, que ainda assim fica parecendo pele, vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu gosto de gastar um certo tempo aplicando a base, porque a pele, se ela não ficar boa, não adianta a gente estar com um olho perfeito, um olho bonito, não vai funcionar. E eu nem falo de uma pele carregada, né? Eu falo de uma pele assim, que tá só com uma base, por exemplo, e tá muito bonita, tá polida. Então eu sempre volto, aqui eu tô voltando com uma segunda camada, apesar de não ter colocado mais pumps. Eu ainda tô usando a mesma quantidade que vocês viram no comecinho que eu mostrei. E aí eu vou esfumando, deixando mais bonita, e ela não fica reboco, nem com aparência de reboco, nem nada. Ela fica pessoalmente linda e na câmera ela fica linda. É uma base assim que é um investimento e vale muito a pena. Vou aplicando ali no pescoço. Não sinto tanta necessidade de aplicar no pescoço essa base porque o tom é muito próximo ao meu colo. Então não tem problema pra mim. E aí eu termino de polir essa base com a esponjinha da Mariana Saad, a Flat Blend. Vou só dando algumas batidinhas para deixar mais natural ainda, mais polida ainda, mais lindo do que essa base já é. Não, gente, fica com uma cara de pele perfeita, pele bem cuidada, eu adoro. Vou aplicar um pouquinho mais do corretivo na olheira. Esse corretivo, ele é bacana porque ele é hidratante. Então, ele deixa um aspecto luminoso também, tá? Quando a gente vai fazer uma maquiagem, que o efeito, por exemplo, como essa, é mais luminoso, a gente tem que pensar em todos os produtos que a gente tá usando. Nem que a gente tenha que fazer misturinhas para chegar naquele efeito, tá? E aí eu vou fazer um corte ali no finzinho ali da minha sombra para deixar mais reta. Geralmente eu gosto dela mais esfumada, mas nesse caso eu quis deixar um pouquinho mais marcada, mais cortado na faca, sabe? E vou esfumando com a Flat Blend. Outra coisa que eu amo é finalizar com os dedos. Não adianta, eu sempre gosto de finalizar em mim com os dedos, dando batidinhas e deixando ainda mais natural, ainda mais bem feito esse acabamento. Parece demorado, parecem muitos passos, mas eu tô deixando tudo aqui muito certinho para que você consiga reproduzir sem problemas. Porque se eu cortar demais os passos, você vai acabar não conseguindo reproduzir e essa não é a intenção. Então todos esses passos são para que quando você fizer sua maquiagem, ela fique um espetáculo.
Apesar de eu estar usando uma base luminosa, a gente pode iluminar também com iluminador, não tem problema nenhum, porque quem quer brilhar pouco? Ninguém, né? Com o booster radiante da Vult, eu vou dando batidinhas com o dedo novamente, ali do finzinho dos olhos até um pouquinho ali próximo da sobrancelha, deixando iluminado, bem esfumadinho. Eu gosto que fique mais natural mesmo, sempre falo isso. No topinho do nariz eu gosto de aplicar, mas percebam que eu não aplico na testa, porque eu tenho a pele mista. Então a minha testa acaba parecendo que é oleosidade e eu não gosto. Vou vir com a sujeirinha de todas aquelas sombras que a gente usou antes e o pincel A27 da Macrylan, só para dar uma varridinha e deixar mais difusa essa sombra, porque com a base, o iluminador e o corretivo pode dar uma apagada. E aí vou fazer um bronzer com o stick 2 da Dylos, essa cor é a D10 e eu amo esse stick porque ele fica fabuloso, ele fica muito difuso, não dá a sensação de que está incluindo mais uma camada de produto na pele. Então, quando eu for esfumar, vocês vão ver que ele fica muito, muito natural, como se fosse o bronzeado mesmo. E aí, para esfumar esse stick, esse bronzer, eu vou usar a água termal de Vichy e o pincel B102 da Macrylan, que é um pincel de blush, mas faz perfeitamente esse trabalho. Aliás, minha pele tá úmida, ela não tá molhada, né? Mas ela tá úmida pra gente poder fazer esse processo de uma forma bem mais fácil. Aí vocês já podem ver como fica um aspecto bronzeado, vai trazendo aquela naturalidade do rosto mesmo. Eu amo, amo, acho que fica lindo. Ainda mais agora, né? A gente tá no verão, não tá podendo tomar um sol, porque né, não pode sair, mas a gente cria o efeito e fica assim, fica muito, muito bonito. Ai, gente, eu amo. Não sei vocês, eu amo. E tá quebradinho, mas o meu blush preferido da vida, blush em pó, é o Chroma Fusion da Mary Kay. Essa cor é o Wineberry, sem dúvida nenhuma, uma das cores mais bonitas desses blushes. E eu tô usando justamente por dois motivos. Esse blush, ele é rosado, um rosa queimado com um fundinho dourado. E aí, o rosa é uma cor complementar ao verde. Então fica muito bonito. Sem contar que se a gente olhar novamente a foto da Rihanna, a gente vai ver que tem exatamente um tom ali de um rosado no blush. É bem marcado, tanto o bronzer quanto o blush que ela tá usando. Pó translúcido da Laura Mercier. Essa cor é a Honey e esse pó é sensacional. Ele não vai matificar completamente minha pele. E eu aplico muito pouco pó mesmo, sempre falo lá no Instagram, bem pouquinho pó, só para selar o corretivo mesmo, selar as áreas que eu tenho mais oleosidade e a maquiagem tende a abrir um pouquinho mais. Então eu vou aplicando, também aplico nos entornos do blush, para deixar essa transição entre o blush e a minha pele natural, porque às vezes a gente esquece. A gente se preocupa tanto com a transição dos olhos, e esquece da transição da pele, que é muito importante. Então a gente não deixa uma pele marcada. E também não aplico onde tem iluminador, tá? Porque senão a gente tira o efeito do iluminado. Então vou aplicando abaixo dos olhos e esfumo o blush. Como é um blush em pó, eu consigo esfumar com o próprio pó translúcido. E aí eu aplico na testa e acima de onde eu apliquei o iluminador também. E vou esfumando. Esse pincel era o BT06 da Macrylan. E aí eu esqueci de aplicar o corretivo nesses cantinhos que eu tenho na boca. Então eu vou aplicando, dando batidinhas, que fica uma cobertura mais uniforme. E dou só um acabamento com a Flat Blend. Dá uma esfumadinha. E aplico novamente o pó ali,
para terminar de selar, que essa é uma região que abre muito, que eu tenho bastante oleosidade. E aí eu vou finalizar os olhos com a máscara de cílios Bomb Mega Cílios de Eudora, que é uma das minhas máscaras que termina e eu compro outra porque eu amo usar, tanto pessoal quanto quando eu vou fazer algum atendimento. E eu não vou aplicar cílios postiços. Por quê? Eu acredito hoje numa maquiagem que vai além dos cílios, né? A maquiagem é toda a construção que a gente faz. E muita gente não gosta de cílios. E às vezes a gente quer forçar essa situação. Não, aplica. Não. A gente precisa respeitar a opinião das pessoas. Então eu vou aplicar sem cílios e a maquiagem ainda assim fica muito bonita. E nos cílios inferiores eu gosto de passar bastante máscara. Capricho mesmo, porque eu gosto dessa sombra mais escura. Para as sobrancelhas eu vou usar a máscara de cílios incolor da Dylos. E é uma máscara de cílios mesmo. Mas como ela deixa os pelinhos bem durinhos e os meus pelinhos são difíceis de ficar em pé, eu gosto de aplicar na sobrancelha. É um daqueles poucos produtos que deixa minha sobrancelha realmente penteada para cima e eu amo esse efeito, que tá super em alta e deixa a sobrancelha super natural, que eu sou muito a favor. Vou penteando, deixando ela o mais natural possível. Batom Nude Arraso de Eudora. Só que eu não quero que esse batom me entregue toda a cor que ele tem. Então eu só dou algumas batidinhas e vou esfumar. Porque esse efeito esfumado nos lábios, pra mim, é também hoje um dos meus preferidos. Eu gosto de um efeito de um lábio mais contornado. Acho muito bonito. De vez em quando eu uso. Mas a maquiagem da vez pra mim tá sendo batom esfumadinho. Então eu vou esfumando com o dedo mesmo. Se fosse numa cliente eu usaria um pincel de esfumar. E vou intensificando a cor desse batom, mas muito aos poucos. Porque eu não quero mesmo toda a cor que ele tem. E esfumo. Para finalizar os lábios eu vou usar o Master Vinyl, que é um gloss da Maybelline, que eu acho que tá fora de linha e isso me deixa muito triste, porque é um dos melhores glosses que eu conheço. Aplico com os dedos mesmo e olha como fica um efeito bonito, de naturalidade. E para finalizar essa maquiagem eu vou usar o lápis retrátil da Kiko. A minha cor é a 06 e eu vou aplicando só onde eu tenho falhinhas mesmo, porque eu quero manter a minha sobrancelha mais natural. Quero manter ela mais bagunçadinha e mais natural. E esse efeito mais, sabe? Menos é mais, que eu acho perfeito. E a nossa maquiagem ficou assim, belíssima. Inclusive essa maquiagem foi um desafio lá da Escola Madre, que a Mel Busnello fez pra gente, né? Na verdade desafiou a gente, que era de usar maquiagens de red carpet pra noivas. Colocar nossa assinatura. E foi por isso que eu escolhi essa beleza da Rihanna, essa maquiagem, porque é uma maquiagem completamente fora da minha zona de conforto. E geralmente a gente pensa noiva, aquela noiva clássica. Se a gente joga no Pinterest, né, no Google, beleza de noiva, maquiagem de noiva, é sempre aquela maquiagem parecida. E a ideia da Mel era que a gente saísse da zona de conforto, saísse do padrão. Na verdade, a Escola Madre tem muito isso é muito bom pra gente. Estimula, dá criatividade, é uma loucura. E, enfim, criei essa beleza. Fiquei com muito medo durante o processo, eu ficava pensando, será que isso vai dar certo? E no fim, eu acho que deu muito certo. Quando eu fui fazer as fotos, eu tava me sentindo linda, tava me sentindo noiva.
E é o que é mais importante, porque cada noiva tem um estilo. E isso a gente precisa levar em consideração como maquiador. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo também com as amigas que vão casar, sabe? Pra elas terem uma ideia de que elas não precisam ficar só naquela maquiagem de sempre. Deixe o seu comentário para mais ideias de maquiagem, me dizendo se você gostou, deixando sua opinião, que eu amo. Aproveita e segue lá no Instagram, @VitoriosCássia, que a gente consegue ter aquele contato mais próximo, tirar mais dúvidas. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo.